Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Interdependente. Música e conhecimento. Olá, povo! Olá, trabalhadores e trabalhadoras de todo mundo! Eu sou o camarada Adelona e abrimos esta edição do Interdependente Música e Conhecimento com a versão metal instrumental do hino da União Soviética. É que o programa está muito vermelho hoje neste primeiro bloco. O convidado é o jornalista pernambucano Emanuel Leite, que atualmente mora em Portugal e que lançou recentemente o livro A História do Futebol na União Soviética. E no segundo bloco vamos ter uma seleção de músicas de atrações do Abril para o Rock 2018. Então vamos lá. Emanuel, conte aí a sua história. Eu entrei no jornalismo um pouco tarde. Minha primeira formação é em Direito, então só em 2012 é que eu comecei no jornalismo, primeiro como estagiário do Super Esporte do Diário de Pernambuco, onde eu continuei por 4 anos e 2 meses, ou seja, de estagiário passei a ser repórter. Nesse meio tempo eu também colaborei com o Jornal Esportivo Português, O Jogo, quando o Sporting de Portugal foi fazer o amistoso de inauguração da Arena Pernambuco contra o Náutico.
e eu fiz a cobertura do Sporting, depois colaborei em outras ocasiões com o jornal O Jogo. Também durante a Copa do Mundo 2014, além do Diário Pernambuco, também colaborei com o Estadão, o Estado de São Paulo, através de uma seleção que eles fizeram em que havia um correspondente local para fazer a cobertura mesmo do dia a dia local nas sedes da Copa do Mundo, e eu colaborei com o Estadão. Mas a minha dedicação aos esportes já vem de antes mesmo do jornalismo, porque mesmo em direito eu fiz minha monografia sobre os direitos de transmissão televisiva do Campeonato Brasileiro, que ficou conhecido como Cotas de TV, e esse material que eu abordava a questão da injustiça na distribuição das cotas de TV. Esse material depois serviu de base para um projeto de lei que tramitou no Congresso Nacional, tentando regulamentar uma distribuição mais equânime, mais justa. E também serviu de base, né, para o meu primeiro livro sobre as cotas de TV, que foi lançado em 2015. Então, minha relação com o esporte antecede mesmo o jornalismo esportivo, já vem bem de antes. Bem, antes da gente falar do livro especificamente, Manuel, eu gostaria de te fazer essa pergunta. O que você pensa sobre a relação entre esporte e política? Bem, não é por acaso que eu praticamente abro o livro já trazendo uma citação de Hobsbawm, logo no segundo parágrafo da introdução, em que ele fala que foi no período entre as duas grandes guerras mundiais que o esporte se tornou definitivamente uma expressão de luta nacional, com os esportistas representando seus estados ou nações, expressões fundamentais de suas comunidades imaginadas. Aqui ele fazendo uma referência a Benedict Anderson, né? E Roosevelt tem uma outra passagem que ele fala que nada simboliza mais o sentimento nacional do que 11 jogadores vestindo a mesma camisa num jogo. Isso seria a seleção nacional, né, de futebol. Então eu faço essa referência para fazer a ligação com outro autor chamado Victor Cha, em que ele fala que é impossível você dissociar a história do esporte moderno de elementos como orgulho nacional, prestígio internacional e diplomacia. O futebol faz parte da cultura, né? E como tal, ela é uma expressão cultural, é uma expressão da sociedade. Então é impossível você dissociar a cultura, a sociedade da política do meio no qual está inserido. Então é impossível você dissociar o futebol, os esportes da política, do contexto geopolítico internacional, inclusive. Esse é o entendimento que eu tenho. Emanuel Leite, entrevistado aqui do Interdependente. Olha, como a gente pode ver aí nos seus textos, lá do tempo do Diário de Pernambuco e outras publicações, você é um jornalista que costuma sair daquele padrão, né, de gente da mídia nacional em geral, com algumas exceções, né, tipo o Juca Kfouri, o Cajuru, que é de enxergar e expor as conexões socioculturais do futebol, né? O pessoal normalmente fica só mais no entretenimento, digamos assim. E você vai além, né, disso, né? Comenta aí pra gente. Eu sempre tive o entendimento de que o futebol vai muito além das quatro linhas. Na minha visão, o futebol não se restringe aos 90 minutos de uma partida, ao regulamento de um campeonato, a quem vai vencer ou não vai vencer o campeonato, apenas isso, não é só o resultado do jogo. E é por isso que eu gosto de citar Richard Giulianotti, que para mim é um dos maiores sociólogos do futebol na atualidade, quando ele fala que o futebol é uma das grandes instituições culturais e compara a educação e aos meios de comunicação de massa nessa questão de como grande instituição cultural que é o futebol, ele também forma e consolida a identidade nacional no mundo inteiro. E eu concordo com essa afirmação de Giulianotti e sempre vi o futebol assim. O futebol, os esportes também de modo geral, mas principalmente o futebol, porque é muito mais popular em grande parte do mundo ocidental. Então, quando eu estava no jornalismo esportivo, eu sempre procurava trazer um pouco desse contexto sociocultural e político da relação do futebol com o meio social em que ele está inserido. O futebol, como uma grande expressão cultural e social que ele reflete a sociedade em que está inserida, e ao mesmo tempo a sociedade também reflete o futebol. E é por isso que quando eu escrevia sobre o grande clássico do futebol português, Porto e Benfica, eu trazia o contexto histórico de uma rivalidade entre duas cidades, o norte de Portugal, representado pelo Porto, o sul de Portugal, o centro do Império Português, e depois, durante o regime fascista de Salazar, a centralização ainda maior em Lisboa, e o Benfica representando isso. Então, Porto e Benfica é uma rivalidade que vai muito além das quatro linhas, né? Por isso que também é um jogo tão intenso, né? Porque representa simbolicamente o orgulho de duas cidades, né? E principalmente para quem é do norte, da região do Porto, a questão de você vencer o Benfica é vencer o centralismo português. E isso
explica por que é um clássico tão apimentado, por exemplo. Ou quando falar do futebol italiano, jogos do Napoli contra os clubes do norte da Itália, principalmente a Juventus de Turim, a Inter de Milão e o Milan, a questão da Itália é um país desigual, que o norte é extremamente rico e o sul da Itália é pobre, e por conta disso o povo do sul sofre com preconceito, não é? E existe ainda outro dia, a Inter de Milão, há alguns anos, não muito tempo, teve uma parte do seu estádio interditada, arquibancada, porque a torcida da Inter fez cânticos racistas contra a torcida do Napoli, por eles serem do sul, serem pobres. E é por isso que, por exemplo, o Maradona, na semifinal da Copa do Mundo de 90, quando a Itália enfrentou a Argentina no estádio São Paulo, em Nápoles, ele pegou e perguntou ao povo de Nápoles por quem eles iriam torcer. Se pela seleção de um país cujo o norte, que é o grande motor econômico da Itália, tinha preconceito, desprezava, menosprezava o sul, ou se pela seleção dele na Maradona, que deu 2 títulos italianos ao Napoli. O Napoli antes de Maradona nunca tinha sido campeão italiano e depois de Maradona também não foi. E em 90 o Napoli tinha acabado de ser campeão italiano. E grande parte do estádio de São Paulo em Nápoles torceu pela Argentina de Maradona contra a Itália, né? Isso foi marcante. Então essa contextualização, as coisas não vêm por acaso, né? E a gente levando aí para a realidade de Pernambuco, por exemplo, a questão da relação da política com o esporte, né? A gente tem que entender o contexto, por exemplo, do porquê o Náutico está voltando agora para a Arena, está voltando para os aflitos, na verdade, né? Está saindo da Arena Pernambuco, né? Por que o Náutico foi para a Arena Pernambuco? Por que a Arena Pernambuco foi construída tão longe do centro do Recife? Por que ela não foi construída como no projeto original na Recife Olinda? Deixa bem claro uma coisa, que a literatura do esporte, principalmente na área da economia do esporte, há muitos anos, há algumas décadas já, inclusive tem um autor chamado Andrew Zimbalist, também o Simon Cooper, o Dzimanski, Stefan Dzimanski, eles todos e outros autores, eles escrevem sobre essa questão de mega eventos esportivos e dizem que você construir grandes arenas geralmente dá prejuízo para o poder público que organiza esses eventos e que banca a construção desses espaços esportivos, esses equipamentos esportivos, e o lucro fica para os privados, né? Para o banco que financia, para as empreiteiras que constroem, para as entidades que são os organizadores dos campeonatos, tipo a FIFA, os Jogos Olímpicos, no caso o COI, que lucram, e o prejuízo fica para o público, como a gente está vendo com Pernambuco, com vários outros lugares no Brasil. Mas mesmo assim a gente tinha a possibilidade de um projeto em Recife Olinda, que seria muito mais próximo, questão de mobilidade, mais fácil para o torcedor chegar, mas por uma questão política, o interesse de expandir a região metropolitana para aquela região, se construiu o estádio em São Lourenço da Mata, com péssimo acesso de mobilidade, sem transporte público. O torcedor vai ter horário de jogo que o torcedor vai de metrô, mas não tem como voltar para casa de metrô, porque o metrô só funciona até as 11 e o jogo acaba perto de meia-noite, por conta de interesse de televisão também. Então, tudo foi inviável na Arena Pernambuco. O Náutico vai voltar agora para os aflitos. Se eu fosse fazer uma matéria, por exemplo, sobre essa volta do Náutico aos aflitos, eu certamente iria contextualizar com a questão política que está envolvida aí, do porquê o Náutico foi para lá e foi tão prejudicado indo para a Arena Pernambuco, e agora está corrigindo um erro histórico de voltar e vai voltar para sua casa. Mas tem uma componente política aí, interesse político que estava por trás de se construir um estádio tão longe. E também, por que só o Náutico foi para a Arena Pernambuco? Também tem, né? Então eu sempre procuro fazer essa contextualização, porque eu acho que o futebol, ele faz parte da sociedade, é uma expressão cultural, como o Diranalti diz, e como tal ele é indissociável dessa questão política e sociocultural, e é por isso que eu sempre procurei trazer um pouco disso nas minhas análises do futebol, porque é um entendimento que eu tenho, é uma visão que eu tenho em relação ao futebol e aos esportes. Como é que surgiu a ideia do livro e por que escolher a União Soviética? Esse livro, na verdade, ele é fruto do meu TCC em jornalismo, que eu fiz uma série de reportagens como um caderno especial sobre a história do futebol da União Soviética. E escolhi a União Soviética porque eu tinha interesse em me aprofundar mais sobre a história da União Soviética. E como eu estava próximo de fazer o TCC, eu tinha que estudar para o TCC também. Então eu resolvi juntar o útil ao agradável, que era estudar sobre a União Soviética
e escrever o meu TCC sobre a União Soviética, contextualizando, no caso, com o futebol, me inspirando também nos cadernos especiais dos quais eu fiz parte da elaboração no Diário Pernambuco, que a gente publicou em 2014 sobre a história das Copas do Mundo, em que eu procurava, nesses cadernos especiais, trazer essa contextualização sociocultural e política do país sede da Copa, do Brasil, do país campeão do mundo. Por exemplo, a Copa do Mundo 90, que a Alemanha foi campeã, e foi a primeira vez depois da queda do Muro de Berlim que as duas Alemanhas celebraram como uma só, né? Primeira vez que teve aquele sentimento nacional de uma Alemanha só depois da queda do Muro de Berlim. Então, esse contexto político. Então, foi mais ou menos isso que eu tentei trazer para esse trabalho sobre a União Soviética. Então, deixei o material guardado, já pensando em 2017, 2018, porque 2017 marcaria os 100 anos da Revolução. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Revolução Russa, né? No fim de 2017, e 2018 a Copa do Mundo de futebol na Rússia. Então não tinha momento mais apropriado, no meu entendimento, do que ampliar o material que eu já tinha para transformá-lo num livro que é contado como se fosse uma grande reportagem ou uma série de reportagens sobre a história do futebol na União Soviética, nessa contextualização sociocultural e política do futebol com a União Soviética, e lançá-lo no início de 2018, porque vem logo na sequência dos 100 anos da Revolução Russa, das celebrações, dos marcos dos 100 anos da Revolução, e poucos meses antes da Copa do Mundo na Rússia, porque contar a história do futebol na União Soviética é também contar a história do futebol na Rússia, né? Já que desde 17 até a dissolução da União Soviética, a Rússia era contar a história da União Soviética, na verdade também contar a história russa, né? Então eu acho que não tinha momento mais apropriado para fazer esse lançamento desse livro. Cara, antes da queda lá do Muro de Berlim, né, eu lembro muito bem daquela aura de mistério que envolvia as delegações de países comunistas, né? Tanto em Copas quanto em Olimpíadas. Você não tinha acesso ao que as seleções faziam em seus territórios, os seus treinamentos, né? Agora, falando especificamente sobre a União Soviética, como é que funcionava a relação do esporte com o governo e a política? Na União Soviética, né, além do Partido Comunista, as organizações de massa também eram parte essencial do novo sistema político. E as organizações de massa eram tidas como correios de transmissão, né, da sociedade. Os dirigentes soviéticos, desde o princípio, acreditavam que o esporte tinha uma função de extrema importância na engrenagem social. Por isso, tanto o esporte como a própria cultura física, desenvolvimento do corpo, como parte essencial do fortalecimento físico para a defesa da nação e para o bem-estar do povo, sempre tiveram atenção especial do Estado, né? Por os soviéticos sabiam de suas funções sociais, culturais e mesmo políticas. Então, o futebol se insere nessa lógica, né, da importância dos esportes. Só que quando a União Soviética se consolida depois da Revolução e da consequente Guerra Civil que aconteceu, os líderes soviéticos tiveram que lidar com um dilema, né, de como tratar com o futebol e com esportes que, assim como o futebol, tinham uma característica capitalista, né? Até porque eles tinham o receio de que o futebol fosse um instrumento de despolitização do proletariado, que poderia desviar o proletário da luta de classes. Então, é por isso que os esportes soviéticos, de um modo geral, e o futebol também, sempre foram marcados por ideais anticomercialistas. E era por isso que eles eram formalmente amadores, né? Os jogadores de futebol soviéticos, eles eram jogadores amadores, porque, em teoria, eles eram funcionários do Estado, de órgãos estatais, de empresas públicas,
Mas na prática, os jogadores dos principais times soviéticos, da seleção soviética, podiam se dedicar integralmente ao futebol. Mas tinha essa preocupação de formalmente serem esportes amadores, para que os atletas de alto rendimento fossem trabalhadores, né, de fábrica, de escritórios, membros do exército, camponeses ou estudantes, né? Então o futebol tinha essa ligação com o contexto político, né? O futebol e os esportes de modo geral. E é por isso também que os clubes soviéticos eles eram ligados a associações ligadas a empresas estatais, a órgãos como, por exemplo, o Exército Vermelho, que era o CSKA Moscou, os dínamos ligados à polícia secreta, o Dínamo Moscou, né? Mas todos os dínamos eram ligados em suas repúblicas, em suas cidades, a organizações da polícia secreta. O Dínamo Moscou, por ser da capital, era mais ligado à NKVD no primeiro momento, depois à KGB. Só o Spartak Moscou que era o clube que era considerado inclusive o clube do povo, que ele não tinha uma ligação direta com nenhum órgão estatal, mas tinha algumas ligações com sindicatos e tal, como obviamente tudo no contexto soviético tinha essa questão da lógica coletiva, da engrenagem social. Então o futebol, desde o início da União Soviética, como esporte popular que já era, ele teve esse caráter de importância política e social no país. Todos os esportes na União Soviética serviam também de instrumento de promoção da imagem do país, né? Naquele contexto da Guerra Fria, do antagonismo ideológico, né? Os esportes e as grandes competições internacionais, principalmente os Jogos Olímpicos de verão, eles se tornavam arenas de disputas em que comunistas e capitalistas tentavam mostrar superioridade ideológica sobre o outro, né? As medalhas olímpicas servindo como medalhas do triunfo ideológico, né? E é por isso que os atletas de alto rendimento soviéticos eles eram preparados para serem campeões, né? Porque a União Soviética não queria disputar apenas os Jogos Olímpicos e as competições internacionais, ele queria ganhar, para mostrar que era superior, que o triunfo nos esportes era reflexo de uma superioridade do sistema comunista. É por isso também que em 1948 a União Soviética desistiu de participar dos seus primeiros Jogos Olímpicos, porque se chegou à conclusão de que não teria condições de disputar para ganhar, para ser campeão, né? Ganhar várias medalhas de ouro. Então preferiu-se aguardar até 1952, quando a seleção já estaria mais capacitada, os seus atletas, para disputarem os jogos e ganharem o máximo de medalhas possível naquela ocasião. E em 52, sim, em relação à seleção de futebol, houve uma interferência no sentido de, na verdade, de que assim, o CSKA Moscou era o grande time soviético em 1952. E tem uma explicação política também no fato de o CSKA Moscou ser o representante do Exército Vermelho, não é? E o Exército Vermelho ter sido o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial, porque quem venceu a Segunda Guerra Mundial, na verdade, foi a União Soviética, né? A maior parte dos campos de batalha nazistas se travaram no território soviético. Cerca de 20 milhões de soviéticos perderam a vida naquela guerra que a Rússia até hoje chama de Grande Guerra Patriótica. E como reconhecimento e prêmio para o Exército Vermelho, o time que era ligado ao Exército, que era o CSKA Moscou, foi agraciado com o fato de poder os melhores jogadores soviéticos jogarem no clube naquele período pós-guerra. Então, nos 7 anos depois da Segunda Guerra Mundial, o CSKA Moscou foi campeão 5 vezes da União Soviética. E por conta disso ele representou praticamente toda a seleção soviética de 52 era representada pelo CSKA Moscou. E no livro eu conto o episódio que acontece em relação a isso, né? Que correu mal e o que acontece posteriormente ao fim dos Jogos Olímpicos com o time do CSKA Moscou. Enfim, mas do modo geral não havia uma interferência política na seleção. Inclusive, isso acontece, fica bem claro em relação aos 2 maiores treinadores que a União Soviética teve da seleção, o Gravil Kalachin, que foi campeão olímpico em 56 como treinador e campeão da Eurocopa em 60, a primeira edição da Eurocopa, né? Ele era uma pessoa bem articulada com os membros do Partido Comunista, e quando ele assumiu a seleção ele deixou bem claro que assumiria desde que ele tivesse a liberdade de poder escolher quem ele quisesse para a seleção. Isso de fato aconteceu, com exceção de um dos maiores jogadores soviéticos, o maior naquela ocasião, nos anos 50, que era o Eduard Streltsov,
que, devido a problemas que até hoje não existe uma confirmação exata do que foi que aconteceu, ele foi preso e aí nem o Kalashnikov, tentando intervir diretamente junto ao governo, foi permitido que o Streltsov pudesse jogar a Copa do Mundo de 58. Ele era conhecido como o Pelé russo, e até hoje os russos lamentam o fato de ele não ter podido disputar aquela Copa do Mundo. Mas interferência direta não havia. O Valery Lobanovsky também, o ucraniano, que depois que treinou o time histórico do Dinamo Kiev, né? E que depois também treinou a seleção soviética em algumas ocasiões, ele também tinha liberdade de escolher quem ele quisesse, então não havia essa interferência direta. Super obrigado aí, Manuel, parabéns pelo livro. Pô, você começa a ler e não quer parar mais, hein? Isso é um bom sinal, né? Então, deixa aí o teu último recado e vamos terminar esse bloco com o pedido do Emanuel, que é Subversivos, a banda aqui de Pernambuco, com a música Todo Poder aos Sovietes. O livro está à venda no site da editora, que é editoramultifoco.com.br/loja, e aí pode fazer a compra. Quem se interessar pelo livro pode comprar online. Amordaçados pelo capitalismo, de mãos atadas, mas há o que fazer. Organizando a todo coletivo, a resposta está dentro de você. Todo poder aos sovietes. Todo poder aos sovietes. Sua perdido, mão dobra explorada, tudo ao patrão, nada ao produtor. Isso é o que une a todo proletário, sangue vermelho e salários paguedor. Todo poder aos sovietes. Todo poder aos sovietes.
Interdependente, música e conhecimento. Olá povo, olá pessoas, sou a Adelona e você está ouvindo o Interdependente Música e Conhecimento. Neste segundo bloco vamos tocar músicas de bandas que vão se apresentar na edição 2018 do Abril pro Rock. E a gente já começa com o lançamento aqui em primeira mão, exclusivo, é o Decomposed God, né? Uma banda aqui do Recife com um som novo, e o Marco Antônio, guitarrista do grupo de death metal, vai apresentar a música para vocês. Na sequência vamos com Todos os Santos do Moonspell, Bocada do Plugins e Rotted Nation com Hanagoric. Vamos lá. E aí galera, meu nome é Marco Antônio, sou guitarrista do Decomposed God. Vocês vão ouvir agora aí Delusion, nossa música nova, que estará no nosso próximo lançamento Storm of Blasphemous, que deve sair em breve. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Mês de maio, Delusion fala da ilusão das pessoas sobre um Deus, uma procura eterna, se acorrentando a dogmas, objetos ditos sagrados, tudo por medo que a vida não tenha um sentido, se aprisionam a falsas esperanças.
Atitude, respeito e consideração. É a família Plugins fazendo a conexão. Atitude, respeito e consideração. É a família Plugins e Samuel Negão. Sempre na contenção, muita disposição. Quebrando tudo que vier em nossa direção. Aliados comigo, não corre nenhum perigo. Sempre de prontidão para ajudar um amigo. Batendo sempre de frente, presta atenção no que eu digo. Atropelando o sistema e todos seus inimigos. Pois a amizade aqui é coisa rara. É pé no bucho, meu irmão. Se vacilar vai na cara, não gosto de confusão. Mas tudo aqui tem limite, você foi quem provocou. Segura agora o revive. A nossa banca é forte, a gente mete a desgraça no cruze nosso caminho. Que a gente te arregaça, é a família Plugins e não aceita ameaça. Atitude, respeito e consideração. É a família Plugins fazendo a conexão. Atitude, respeito e consideração. É a família Plugins fazendo a conexão. Atitude, respeito e consideração. É a família Plugins fazendo a conexão. Atitude, respeito e consideração. É a família Plugins fazendo a conexão. Jorge Mestre, Nordeste no comando. Saca de chagas. Sabe por que tu se encontra feio? Desacreditou dos irmãos do meio. Da rua é cheio, maloca é ligeiro. Princesa e favela se mistura, eu creio. Careta cuspiu e agora come. Come papá que aprende a ser homem. Cê não sabe quem chora porque se esconde. Cê só come lazangos, cuiaba pobre, mas não saca. Não sabe a felicidade no quarto fechado é privacidade. Eu prefiro a rua e respiro à vontade. Mas mamãe não deixa porque cê sabe, acho bonito que te rodeia. Praia, prédio e lua cheia. Mas tu sabe, fera, o que nos rodeia. Morro, favela, mesma lua cheia. Respeito e consideração. É a família Plugins fazendo a conexão. Atitude, respeito e consideração. É a família Plugins fazendo a conexão. Atitude, respeito e consideração. É a família Plugins fazendo a conexão. Atitude, respeito e consideração. É a família Plugins fazendo a conexão.
Interdependente, música e conhecimento. Bem povo, bem pessoas, estamos chegando ao fim de mais um Interdependente, Música e Conhecimento, neste bloco com músicas de bandas que vão tocar no Abril pro Rock 2018. Então vamos encerrar com Mata Cabra, tocando Mordaça, Heavens com Evisceration e o Ganga com Damage Case. Até a próxima e entre lá no interdependente.com. Destinado a viver em um mal que meia. Sempre foi excluído, amordaçado e humilhado pela sua dor. Sem esperança, em um país tão retrocede maior. Ser visto como um fugido.
Interdependente, música e conhecimento. Apresentação e pautas, Adelona. Trabalhos técnicos, Gustavo Augusto. Vinheta, Thaís Lima. Trilha, da banda Monjolo. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. We all love the Low Country lifestyle, which is why we should do our best to protect it. To get insurance that helps you protect your home from whatever the Low Country throws at you, contact CT Lowndes & Company today. Their local agents can review your coverage to help make sure you're properly protected. CT Lowndes & Company has been helping protect and insuring the Low Country since 1850. Visit ctlowndes.com to learn more and request a quote. That's CTLOWNDES.com.